Irmão Pedro, conta pra gente um pouco, como que foi então? Conheceu a mensagem, creu no profeta, ouvia o rádio do pastor, com a voz do pastor Joaquim Gonçalves, e como que foi sair da igreja pentecostal? Como que foi isso, uma vez que o irmão tinha cargo lá? É que quando eu conheci a nossa igreja, nós ainda não tinha conhecimento no profeta. Por enquanto não tinha. Mas eu escutava o pastor Joaquim e a gente lia a Bíblia com tudo, via que estava tudo certo. Então nós gostamos de ver o modo dele pregar. Porque se a gente for olhar espiritualmente, a gente via que ele pegava cheio do Espírito Santo. E eu gostei muito porque sempre tinha uma coisa que eu gostava da União Pentecostal, dos irmãos, tudo, mas tinha uma coisa errada lá que para mim não servia. Aí quando eu vi o pastor Joaquim pregar tudo certinho, então eu resolvi fazer isso. E eu quando ia pregar na igreja, pregando, quando menos esperava eu falava alguma coisa do pastor Joaquim. E a irmã Cidinha, uma das irmãs da igreja, foi contar lá para Piracicaba. Então quer dizer que o irmão deixava escapar um pouquinho algumas palavras do pastor Joaquim, e daí eles foram dedurar o senhor lá em Piracicaba, é isso? É isso. Depois, e como eu pregava lá em Santa Maria, e eles já ficaram sabendo, justo um dia que cheguei em Santa Maria no domingo, e estava lá, quando eu fui subir no púlpito, eles chegaram. Chegou o pastor Joaquim, o dono e outro de cor lá. Chegaram em 3. E quando eu fui para pregar, ele entrou e falou, meu Pedro, você dá licença? Nós vamos conversar um pouco aí, depois nós vemos como é que fica. Aí eu sentei e ele começou a contar. Ele falou, o negócio que está acontecendo, eu sei que o irmão Pedro está pregando aqui, que é o negócio do pastor Joaquim. Então, ele disse, para nós não adianta, ele tem que pregar da nossa igreja. Então nós vamos dar um tempo para ele resolver, ele vai voltar aqui, pode ficar sossegado. Mas nós vamos dar 2 meses para ele ver o que ele vai resolver. Então eles tiraram o senhor, iam dar 2 meses para o senhor pensar o que ia fazer para segurar a igreja. Então eu fiquei, ele disse, vocês esperam, aí vocês resolvem também se vocês querem ficar com ele ou não. Mas para nós não vai servir, para nossa coisa não. Daí ele falou, lá o outro falou lá umas coisinhas, né? Umas coisinhas até sem graça. Falou, ele tá que nem criança, meu Pedro. Que uma mulher mandou o filho comprar umas coisas no mercado e ele trouxe outra. Então ela falou que estava errado, precisou escrever para ele buscar certo. Assim está acontecendo para o irmão Pedro. Ele pegou coisa errada, agora nós temos que ensinar ele para ele afirmar na igreja. E depois daquele tempo que deixaram o senhor 2 meses sem pregar, como que foi que o senhor definitivamente veio para a mensagem? Não é que eu fiquei lá, porque não podia deixar etapa para resolver os irmãos, mas eu já tinha falado, que eu tinha contado para vocês, já tinha acertado tudo. Eles sabiam que não ia continuar, mas eles tinham que arrumar um pastor para vir. Então, para não deixar os irmãos daquele jeito, eu continuei pregando e fazendo os cursos. Só que daí eu também resolvi não falar mais nada do pastor Joaquim, porque eu estava de provisório para eles entrar outro. E mesmo durante esses 2 meses o irmão ficou lá? Fiquei lá. E então, depois que aconteceu, nas reuniões que eles fizeram, que eles viram que eu não aceitei mesmo, então daí eles puseram outro. Porque eles queriam que eu ficasse, que eu voltasse no que estava. Mas daí não deu certo. Aí eu fiquei, eles puseram outro. Puseram outro. E o irmão continuou lá ainda mais quanto tempo? Depois que eles puseram outro, eu não fui mais, não. Aí eles não podiam fazer o dia que não podia vir um de lá, se viravam eles. Como que foi para iniciar na mensagem definitivamente? O senhor ligou lá, mandou carta, como que foi? Para quem? Para Goiânia. Depois o pastor Joaquim pegou e mandou coisa aqui para vir batizar. Porque eu quando eu telefonei para ele, escrevi também, que nós aceitamos a mensagem, mas não tem pastor para vir
fazer o batismo. Aí ele falou que ia mandar, e mandou. Depois continuou. Então não. Aí os irmãos daqui começaram, sabe? Tinha bastante homem, coisa, e de Piracicaba aí, viviam aqui em casa, para ver se eu voltava lá contando os erros. Queria que o senhor voltasse lá. Então era quase que nem briga. Eu falei, não adianta vocês falar, porque eu quero uma mensagem que seja tudo certinho. Agora, para mim ser um cristão, eu tenho que fazer certinho. Mas a mensagem está certinha. Aí foi que eles largaram a mão de mim. Aqui na sala mesmo, onde a gente está fazendo essa gravação, aqui nesse local, foram feitos muitos cultos aqui, né? Como que foi? Porque o pastor Adil ficou tempo fazendo. Depois que morreu lá um pastor, ele precisou ir para São Paulo. Daí veio o pastor Assi. O pastor Assi também estava mais apertado, daí veio o pastor Amâncio. O último que teve aqui nós, depois foi o pastor Amâncio. Depois voltou o pastor Assi. Aí, depois que já estava o pastor Assi. E agora, quando o pastor Assi ficou doente, que foi terminado, que entrou o nosso pastor que está agora. O pastor José Limeira. E aqui, irmão Pedro, como que era? As cadeiras ficavam aqui? Tinha quantos irmãos, mais ou menos? Eram? Acho que umas 22 pessoas, mais ou menos. Tinha mais. E era aqui mesmo, nesse local. Onde que ficava o púlpito? O púlpito era bem aí da geladeira e as cadeiras eram aqui no fundo. Irmão, diz alguma coisa para os jovens, um conselho para os jovens. Hoje a gente observando e olhando o irmão Pedro e a irmã Landa, quanta coisa já passou na vida, né? Quanta luta, quanta prova. 64 anos de casado, de mensagem desde o início da mensagem, já está indo para mais de 40 anos, não é isso, irmão Pedro? Mais de 40 anos de mensagem, pioneiros aqui na cidade. Tem muita experiência para passar para a gente, muita lição de vida para a gente. Então, irmão Pedro, passa alguma coisinha que o irmão aconselha aos jovens, algum conselho qualquer, o que o irmão sentir nesse momento. A coisa que eu mais acho, que aquilo até mexe muito com o espírito da gente, é as crianças, porque é uma maravilha as crianças. Então as crianças, se os pais fossem bem ensinados, e não com marotice, mas com agrado, eles afirmavam mais. Porque a brincadeira de criança é diferente, ele é criança. Ele tem que fazer a parte de criança também. Então isso aí regula muito para os pais. Agradar os filhos, contar tudo que tem que fazer, mas com agrado. Porque é pai. Aí eles continuam cada vez mais firmes. Porque o pai que dá muito conta à criança é muito perigoso. A maioria disso daí é muito perigoso. Precisa que engula muitas coisas que eles fazem, que estão brincando, acontece. Mas explica para eles com amor, porque senão não adianta. Porque todas as palavras de Deus que a gente entende pelas escrituras e pelos profetas, o amor é que edifica tudo. Esse que é o maior. Não existe, por isso que eu falo, pode ter o que for, mas se não tiver o amor, então quase nada, não adianta pedir porque não resolve nada. É isso que eu acho que os pais devem, toda família deve fazer diferente com a família. Porque a criança pode chamar atenção, fazer tudo, mas tem um pouco de respeito também com eles. Porque daí eles pegam amor, né? Eles tendo amor no pai e na mãe, eles gostam de obedecer. É isso que eu acho.